Boa noite. Que legal chegar na igreja e descobrir que você vai assistir Stranger Things aqui na igreja, né? Bom, gente, hoje o tema de hoje é o diabo no divã. E por que esse tema? Talvez você caiu aqui de paraquedas hoje, veio conhecer a Red, e aí você toma um susto porque o pastor decidiu falar do capiroto, né? Puxa, Thiago, talvez você está pensando, você já mexeu com os evangélicos, agora ainda vai mexer com o tinhoso, né? Não precisa, não é necessário. Por que falar sobre esse assunto? Essa semana, na segunda-feira, meu dia de folga, eu e a Nath, final da tarde, fomos para o Shopping Polo, junto com a Mel, e quando nós estávamos saindo da praça de alimentação, um casal se aproximou da gente e falou: Thiago, a gente precisa muito conversar com você. E eu, pois não, e eles começaram a compartilhar a história deles. Eles foram, durante 30 anos, de uma outra comunidade, e eles caíram de paraquedas aqui, no início da série, Machucados pela Igreja. E foi nesse momento que ela encheu os olhos de lágrima, e ela disse o seguinte: nós não imaginávamos, nós não sabíamos o que Deus está fazendo na nossa vida, Tiago. Nós estamos descobrindo a verdade, nós fomos libertos, nós estamos vivendo uma vida hoje muito mais leve, focada em Cristo, porque a nossa vida nos últimos anos foi focada no diabo, tudo era o diabo. A vida gira em torno do diabo e tudo que nós fazemos, nós temos medo de ser atacados pelo diabo, por uma maldição, se nós não obedecermos, se nós não dermos o dízimo, se nós não... Então tudo é o diabo. E como é libertador agora, Tiago, descobrir a verdade de quem de fato é Jesus. Nós estamos descobrindo um Deus que nós não conhecíamos. E eles choraram muito, ficaram muito emocionados, e para mim também foi extremamente impactante. Então é por esse motivo que nós precisamos falar sobre esse assunto. Esse é um assunto avulso, um tema avulso hoje, mas é um tema adjacente à nossa série recente, porque muitas pessoas estão chegando na rede influenciadas por uma fé doentia, por uma espiritualidade estragada, que tem produzido muitos males. E uma dessas influências terríveis sobre as igrejas evangélicas é esse tema da batalha espiritual e tudo que se refere ao diabo. Como disse a revista Super Interessante, uma reportagem lançada no ano de 2016, chamada Satã Vive, eles disseram o seguinte: o tinhoso continua na ativa, na política e na religião. A satanização continua em alta. No bandido que afirma que só cometeu o crime porque estava possuído pelo demo. Em todos esses lugares ele está, livrando o homem da culpa de carregar uma porção de mal em seu coração. Ele continua dizendo: facilitando o arremesso sobre o outro, de toda a responsabilidade por situações que nos desagradam. Em todos esses planos, e em muitos outros, do comportamento humano, o beiçudo continua imbatível, não é? É tudo culpa do beiçudo, né? É tudo culpa do inimigo. Já percebeu isso? Sempre que algo ruim acontece, todo mundo, olha lá, é o inimigo, né? O inimigo está furioso, né? E aí você foi parado na blitz, tomou uma multa, e aí você coloca a culpa no beiçudo. Tá vendo? É o inimigo, né? Eu estava indo para a igreja, a polícia me parou e eu tomei uma multa, é o inimigo. Ou seja, tudo na nossa vida é culpa do inimigo. Você foi mal na prova, é o inimigo. Não é porque você não estudou, é porque é o inimigo mesmo. Ou seja, nós transferimos a responsabilidade para ele de tudo que nos acontece. E de onde parte essa ideia errada e destrutiva na nossa vida? Parte de um entendimento errado, que tem sido divulgado e pregado em muitas igrejas por aí. Um exemplo disso é o livro do Edir Macedo, chamado Orixás, Caboclos e Guias, Deuses ou Demônios, em que ele diz o seguinte: o diabo é a origem das doenças, da miséria, dos desastres e de todos os problemas que afligem um homem desde que ele iniciou
sua vida na terra. Então o capiroto é o culpado por tudo, ok? Toda doença é uma ação demoníaca, toda miséria, a pobreza na sua vida. A pobreza é um problema de maldição. Mas se você vier aqui e der o dízimo, a gente vai resolver esse problema, né? Desastres e de todos os problemas. Então o diabo é culpado por tudo. E é a partir daí que as pessoas vivem essa espiritualidade em torno do diabo e não de Cristo. Agora a pergunta que eu quero levantar hoje aqui é: será que tudo é culpa do diabo? Será que tudo de fato é o inimigo agindo? É sobre isso que eu quero falar. E eu quero começar fazendo uma afirmação. De fato, a Bíblia diz que nós estamos vivendo uma guerra espiritual. Existe sim uma guerra espiritual. Efésios capítulo 6, versículo 12 diz: pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue. Nosso inimigo real não são pessoas de carne e sangue. O nosso inimigo real são governantes e autoridades do mundo invisível. Então, existe sim um mundo invisível, um mundo espiritual, e existem seres espirituais malignos, ok? Grandes poderes neste mundo de trevas, que são espíritos malignos nas esferas celestiais. Então, existe uma guerra espiritual, e isso explica por que nós vivemos tantos males no nosso mundo. Isso prova que o problema do ser humano e o problema do planeta Terra é muito mais profundo do que aquilo que nós podemos ver e enxergar. A ONU não é capaz de resolver o problema do mundo. As nações se unindo não são capazes, com uma nova atitude, de resolver os problemas do mundo, porque o problema do mundo é um problema espiritual. E como diz 1 João 5,19, o mundo jaz no maligno. A palavra maligno é a palavra poneros no grego, que é uma palavra que dá como que um nome próprio ao diabo. Ele é o próprio mal, o maligno personificado, ou seja, ele é uma pessoa má, e a nossa luta, essa guerra espiritual é contra ele. Agora, diante disso, diante desse tema da guerra espiritual, nós temos que tomar muito cuidado. Porque nós podemos cometer dois erros. O primeiro erro que nós podemos cometer é subestimar o inimigo. Já tem gente rindo porque está assistindo a série Lúcifer no Netflix. Hã? Deus está vendo. Hã? Bom, eu nunca assisti a série Lúcifer no Netflix, mas existe uma série. E essa série retrata Lúcifer como se fosse um filho de Deus que se rebelou. Mas o Lúcifer é um cara bonitão. Hã? E ele sai da piscina com o corpo todo molhado, sem camisa, né? E a mulherada, uau! E você começa a gostar do Lúcifer, né? Ele é um cara bacana. Por que fizeram isso com ele? Por que construíram essa imagem a respeito dele? E você vira brother do Lúcifer e se fica torcendo pela 5ª, 6ª, 7ª temporada para que o Lúcifer se dê bem. Ou seja, você está subestimando o inimigo. Tem gente que acha que ele não existe. Tem gente que acha que ele é só uma força. Não, a Bíblia mostra ele como um ser real e pessoal, inteligente, astuto, e que sim, se finge de anjo de luz. Ele é um enganador, ele é um mentiroso. A Bíblia chama ele de Satanás, que vem do hebraico, que significa em português adversário. 7 livros do Antigo Testamento falam sobre ele, e todos os autores do Novo Testamento citam Satanás, também usando a palavra diabo ou diabolos no grego, ou a palavra também poneros. O Novo Testamento fala muito sobre ele. O outro perigo é superestimar o inimigo. É achar que o inimigo tem realmente mais poder do que ele realmente tem. E é por isso que eu coloquei aqui o Vecna, do Stranger Things, né? Porque quem assistiu a 4ª temporada conheceu esse grande vilão responsável pelo mundo invertido. E todo mundo ficou com medo do Vecna, né? Porque o Vecna, de fato, ele é horroroso. E ele tem esse poder de entrar na mente das pessoas, e aí todo mundo fica com medo de que ele entre na mente, ele comece a simular lá uma série de situações. Então, essa é uma forma de superestimar o inimigo, e achar que o inimigo tem muito mais poder do que realmente ele tem. O diabo não tem esse poder de, na nossa vida como cristãos, entrar
na nossa mente. O diabo não tem esse poder. Então nós também temos que tomar cuidado para nunca atribuir ao diabo mais poder do que ele tem. E é exatamente isso que muitas igrejas fazem. Como disse o C.S. Lewis no seu livro Cartas de um Diabo ao seu Aprendiz, C.S. Lewis é um dos maiores autores do cristianismo, já falecido, mas o maior autor do século passado, e ele escreveu uma ficção, esse livro, imaginando como seria a escola do diabo, ou seja, um demônio ensinando seu sobrinho demôniozinho na missão de afastar os cristãos de Deus. E o livro é muito interessante, traz muitas ideias reais de conceitos que o C.S. Lewis vai desenvolver a partir dessa ideia de como ele atua na nossa mente, nos enganando e na vida da igreja. É muito interessante. E algo que ele diz o seguinte: há dois erros semelhantes, mas opostos, que seres humanos podem cometer quanto aos demônios. Dois erros semelhantes, mas opostos. Um é não acreditar em sua existência. O outro é acreditar que eles existem e sentir um interesse excessivo e pouco saudável por eles. Interesse excessivo e pouco saudável por eles. Isso define muito bem o que nós temos visto em muitas igrejas por aí, que colocam o foco no demônio, que entrevistam o demônio e que te levam a viver uma vida cristã não motivado pelo amor de Cristo, mas pelo medo do demônio. E te levam a estudar coisas ocultas a respeito do demônio que não foram reveladas na palavra de Deus. Isso é extremamente prejudicial e nos leva a uma espiritualidade doentia e destrutiva. Isso foi muito influenciado em nossas igrejas por aquilo que eu chamo de a onda da batalha espiritual. Existe uma turma por aí, e muitas igrejas hoje ainda estão influenciadas por essa mentalidade da batalha espiritual. Ou seja, esse autor, o Peter Wagner, foi um dos principais influenciadores da batalha espiritual. Ele trouxe livros como esse, Espíritos Territoriais. Existiu também no Brasil, existe uma mulher chamada Neuza Itioca. E a Neuza Itioca escreveu esse livro, Libertando-se de Prisões Espirituais, ou seja, onde ela vai compartilhar o que acontece no mundo invisível, que ninguém sabe. E ela vai revelar o que está acontecendo, quais são as entidades que atuam em determinadas regiões e qual é o tipo de maldição que você precisa quebrar, qual é o tipo de macumba gospel que você precisa fazer para resolver esse problema dessa maldição. Além disso, esse livro também ficou muito famoso ali na década de 80, 90, esse livro chamado Ele Veio para Libertar os Cativos, que conta a história da Rebecca Brown, que teve uma experiência com o Satanás e é uma ex-satanista, e ela vai revelar os segredos ocultos do satanismo. E aí, na década de 90, surgiu uma leva de ex-satanistas que se converteram. E essa era a moda do momento nas igrejas, era você ir lá ouvir o ex-satanista, que contava um monte de histórias mirabolantes, que ninguém tinha uma confirmação real se aquilo era de fato. Até porque o diabo é o pai da mentira. E as pessoas estavam lá dando ibope para as mentiras do pai da mentira, enchendo a igreja de engano, desviando o foco de Deus e colocando o foco no capeta. Eu nunca esqueço quando eu estava lá na Praça da Sé com uma turma de seminaristas, nós estávamos falando de Jesus, minha amiga estava pregando, escrevendo no quadro a respeito da salvação, e ali parou uma multidão de pessoas, e de repente, do meio da multidão, saiu uma mulher. E ela parou na frente do quadro, e ela começou a gritar, eu amo Jesus, e nós retiramos a mulher para o lado, e na mesma hora ela ficou possessa. E ela virou o dedo do meio para a multidão, né? E aí a multidão fez assim, do quadro que falava de Jesus para o capeta, né? Mudando de direção. Então, esse é o interesse do diabo. O interesse do diabo é desviar a nossa atenção, atrair a nossa atenção para o showzinho dele, para a gente olhar para ele e não olhar para Cristo. E foi isso que aconteceu nessa onda da batalha espiritual. A gente começou a dar muita atenção e ter um interesse excessivo por essas coisas de ex-satanistas. Era tanto ex-satanistas se convertendo. Eu nunca conheci um satanista, mas ali tinham vários que tinham se convertido, que era a modinha do momento.
Agora, essa foi uma influência não só nas igrejas, mas de toda a década de 90. Eu quero te levar a entender que, na verdade, no mundo inteiro, viveu-se um momento onde começou-se a valorizar muito o ocultismo, as coisas invisíveis, os mistérios. Então, por exemplo, na década de 90 surgiu esse papo da nova era. Lembra? Aí chegou esse momento da nova era, representado por esse símbolo Yang Jung, que era a união entre o bem e o mal, a união de todas as religiões e credos em uma única só. Em um novo momento surgiria de paz, então que o mundo inteiro estaria unido. Isso era a nova era, todo mundo achava que a nova era então era finalmente o Apocalipse. E foi aí que começou a surgir esse grande medo nas igrejas e tudo era a nova era. Aí surgiu também a mãe de Ná, lembra da mãe de Ná? Que vinha com suas revelações e mistérios e tudo mais. A gente sempre queria ouvir o que a mãe de Ná tinha. Ou seja, começou-se um interesse muito grande por essas verdades de espíritos, do mundo oculto, do mundo invisível. Os discos da Xuxa, lembra os discos da Xuxa? Nós começamos a descobrir que o disco da Xuxa, se tocasse ele ao contrário, tinha uma mensagem subliminar, e aí a Xuxa cantava, meu cãozinho Xuxo me levou para o mato com o Exu caveira, e não sei o quê. Então, se você nunca ouviu, vai lá no YouTube e coloca disco da Xuxa ao contrário. E as pessoas começaram a ver mensagem subliminar no disco da Xuxa em todos os lugares. Aí começou a surgir esse papo de que a Xuxa tinha um pacto com o diabo. A Xuxa tem um pacto com o diabo. E vários pastores surgiram, ex-satanistas, que se diziam responsáveis pelo pacto da Xuxa com o diabo, trazendo lá uma série de situações inéditas a respeito dessas situações. E eu vi vários pastores que tinham feito o pacto da Xuxa. Vários se diziam, não, eu sou. E a gente começou a dar atenção para esses. E para todos os outros autores e pessoas da Globo, que não, fez pacto com o diabo, fez pacto com o diabo. E eu não estou dizendo que isso não aconteceu, mas a gente começou a dar atenção para esse tipo de gente. Aí a gente começou a olhar para o Fofão, lembra o boneco do Fofão? Não, o boneco do Fofão é o diabo, né? E aí você abria a cabeça do Fofão, tinha lá dentro um punhal para que as crianças se matassem, né? E aí tinha um cara que saía pregando por aí falando mal da Disney, ele falou, teve uma criança que assistiu o Rei Leão e matou os pais, aí todo mundo, né? Não pode assistir Rei Leão, Disney é do diabo. O número 666, que se tornou um número místico também, cheio de revelações, porque o número 66 é apresentado no Apocalipse como o número que identifica a besta, aqueles que pertencem à besta. Nós não sabemos exatamente o que é esse número, e nem precisamos nos preocupar com isso, porque eu tenho convicção de que no dia que realmente isso acontecer no futuro, estará claro para todos nós o que está acontecendo e nós teremos a chance de escolher. Nada vai acontecer, sem querer, eu coloquei o número da besta em mim. Não existe essa possibilidade, tá? Mas aí os crentes começaram a elucubrar, imaginando qual é o número da besta. É o chip. O chip é o número da besta. E aí todo mundo tinha medo de chip, e agora está começando esse negócio de implantar chip, está todo mundo falando, está vendo, é o diabo, né? Ou não, o código de barra é o número da besta. Então todo mundo tinha medo de código de barra. E a gente começou ali a ter uma série de medos, tentando descobrir qual era a marca da besta. Inclusive teve muita gente que não tomou a vacina porque achou que era a marca da besta, né? Que tinha um chip dentro da vacina. Então, é esse tipo de gente que acredita nesse tipo de coisa. Eu lembro que havia um e-mail que saía rodando como spam para muita gente, e um dia minha mãe recebeu esse e-mail. E ela foi ler e dizia assim, essas empresas aqui são do diabo. São empresas que têm um pacto com o diabo. E aí tinha um monte de empresa, deve ter sido feito pelos concorrentes, né? E botaram lá, Omo estava lá. E aí minha mãe estava olhando, de repente apareceu o nome da empresa do meu irmão, que ele trabalhava. E minha mãe ficou apavorada. Ela ligou para ele e falou assim, filho, você está trabalhando para o diabo? Brincadeira, ela não ligou, mas ela ficou muito preocupada e começou a falar sobre isso, e até a gente mostrar para ela, mãe, isso é um spam, isso é mentira, isso é fake. Mas uma série de notícias fakes foram espalhadas e a gente começou a acreditar. Além disso, lembra os desenhos japoneses, o Jaspion? Eu não podia assistir Jaspion. Minha mãe não deixava eu assistir Jiraiya. Não podia assistir Cavaleiros do Zodíaco, porque todos os desenhos japoneses eram desenhos diabólicos.
Mas graças a Deus minha mãe nos cobriu Caverna do Dragão, assistia Caverna do Dragão. Né? E aí aparecia o mestre dos magos e eu falava assim, mãe, é Jesus e os discípulos. Ai. Mas isso é um trauma na minha vida, né? Tudo era, a gente começou a ver o diabo em tudo, tudo era o diabo. A gente tinha medo. Eu lembro que no Natal lá em casa, meu sonho era ter um videogame. Aí chegou o Natal, meu pai me entregou o presente, eu olhei assim uma caixa grande, falei assim, hoje eu abri, tal, era um Dynavision, né? Uau, um videogame. Aí quando eu fui abrir o videogame, eu vi que a fita era uma fita de duendes e dragões. Aí minha mãe e meu pai olharam e falaram assim, não, Tiago, isso é do diabo, você não vai poder jogar videogame. Né? E aí eu quase me matei, não, zoeira, brincadeira. Mas meus pais recolheram o videogame, e aí talvez você fala assim, nossa, mas que triste, pode ter causado um trauma na criança. Que nada, sabe o que aconteceu? Eu ganhei um Super Nintendo depois. Então todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu perdi o Dynavision, mas ganhei um Super Nintendo, tá? Não use esse versículo como base bíblica para isso, tá uma brincadeira. Mas a gente começou a culpar o diabo por tudo, né? Então, por exemplo, a gente começou a ver mensagens subliminares em tudo que é lugar. Lembra? Pegava o rótulo da Coca-Cola, colocava o rótulo da Coca-Cola ao contrário, e aí começaram a falar, tá vendo? Está escrito alô diabo. Daí você fala assim, mas onde que está escrito alô diabo? Está aqui, ó, alô diabo. E os crentes começaram a falar que a Coca-Cola era do diabo, não podia tomar Coca-Cola. E eu achei isso assim terrível, sabe? Porque para mim a Coca-Cola é de Deus. Eu sempre digo, a melhor definição para mim de céu e inferno é no céu vai ter Coca e no inferno vai ter Pepsi. Ai, não quero mais ir para o inferno, então. Vai para o céu. Lá vai jorrar Coca-Cola da torneirinha, tá? Agora, além dessa, os crentes inventavam várias. Aí inventaram em cima da maionese Hellmann's. Lembra Hellmann's? Aí eles pegaram o rótulo da Hellmann's e falaram assim, Hell, inferno, man, homem. Então a tradução seria homem do inferno. Então a Hellmann's era a maionese do diabo, que combina muito bem com o pão que o diabo amassou. Então você pode passar a Hellmann's no pão que o diabo amassou, vai fechar muito bem o lanche. Agora, o que eles menosprezavam é que Hellmann's era o sobrenome do alemão criador dessa maionese. Em alemão, a palavra Hell significa luz. Ou seja, em alemão é homem da luz. Então é a maionese do céu também. Só que aí os crentes inventaram mais. Lá no rótulo estava escrito assim, bring out the best. Ou seja, traga para fora o melhor. Mas os crentes evangélicos traduziram como traga para fora a besta. Então se você tomasse a maionese, você comesse a maionese, você ficaria possesso. Está vendo? São coisas absurdas. A gente começa a viver essa neurose coletiva e começa a ver o diabo em todas as coisas. Tome cuidado com esse tipo de gente que vê o diabo atuando em tudo. Essa é uma espiritualidade doentia. Então, o que aconteceu, qual foi a proposta da batalha espiritual? E que influenciou nossa mentalidade cristã ao longo das últimas décadas. Em primeiro lugar, o que a batalha espiritual diz é que todo mal é demoníaco. Todo mal que nos acomete, tudo que nos acontece de ruim, é culpa do diabo. Enxaqueca é culpa do diabo, doença é culpa do diabo, é maldição, divórcio é culpa do diabo, é maldição, é demônio do adultério, é demônio do vício em drogas, é demônio do não sei o quê. Uma pessoa estava me contando agora há pouco ali que sua tia acabou falecendo porque ela não tratou o câncer, porque na igreja diziam que a doença era diabólica, ela tinha que tratar dentro da igreja, não podia procurar um médico, ela morreu. Então todo mal é demoníaco. É isso que eles vão dizer, colocando a culpa de tudo no diabo. Além disso, eles vão dizer que existem espíritos territoriais. O que são os espíritos territoriais? Ou seja, cada região é dominada por uma entidade espiritual, por algum tipo de poder maligno. Então você precisa descobrir na sua cidade e região qual é a entidade que está atuando para que você possa quebrar essa maldição. Porque, por exemplo, quando eu cheguei em Indaiatuba,
um dos membros da rede no início virou para mim e disse o seguinte: Tiago, sabe por que nós temos tantos problemas de divórcio aqui em Indaiatuba? E eu disse: por quê? Porque existe uma entidade, um demônio que atua nos casamentos na nossa região. Eu falei assim: é. Falei, interessante, essa entidade, ela atua nos casamentos, não só aqui em Indaiatuba, mas no mundo inteiro. E não só no nosso tempo, atua nos casamentos há milhares de anos, desde os primórdios, quando Adão e Eva tiveram uma crise no casamento. E ali nós vemos que essa entidade se chama pecado. Quando o pecado entra na nossa vida, ele promove ruptura com Deus e ruptura com toda a criação e com o próximo. Só que a gente tem essa mania de ficar culpando o diabo por tudo que nos acontece, porque é muito mais fácil culpar o diabo do que assumir a nossa responsabilidade. É mais fácil falar que o meu problema financeiro é culpa do diabo do que reconhecer que o meu problema é que eu não sei controlar minhas finanças, eu gasto demais no cartão de crédito, eu sou levado pelos meus desejos descontrolados. É muito mais fácil culpar o diabo por problemas no meu casamento do que reconhecer que eu estou errando, que eu estou consumindo material que eu não devia consumir, que eu sou um infiel. É muito mais fácil culpar o diabo. Culpar o diabo pela prova que eu não fui bem, pelo trabalho que eu não conquistei. Então, existem espíritos territoriais. Aliás, uma vez uma pessoa veio e disse assim para mim: não, Tiago, porque a entidade que está atuando aqui em Indaiatuba é a entidade do suicídio. Daí eu falei assim: puxa, mas então as entidades precisam marcar uma reunião e se combinar aí, porque nem elas estão fechadas em quem realmente manda aqui na região. Uma hora a entidade do suicídio, outra hora do divórcio. Ou seja, qual é o problema? Aí eles criaram, essa onda da batalha espiritual, criou um mapeamento espiritual. O que é um mapeamento espiritual? São pessoas, tipo gurus espirituais, que têm esse poder, como um caça-fantasmas, de descobrir onde estão esses espíritos, em que região eles estão atuando com mais poder, e lá então elas vão para fazer uma quebra de maldição e declarar que o diabo ou esse poder não tem poder de fato. E aí eles fazem essa quebra de maldição, que é o óleo ungido, que é campanha de libertação. Já ouviu falar de campanha de libertação? 8 domingos com o pastor de cruzada de milagres, né, que vai te libertar. Confissão positiva, você tem que declarar com tua boca as coisas para que elas aconteçam e amarrar o diabo, então, com as tuas palavras. Isso está ao nosso redor e a gente nem percebe. Por exemplo, na cidade de Itu, no portal de Itu, existe uma declaração que tem a ver com isso. Jesus Cristo é o Senhor da cidade de Itu. Talvez você passou por lá e na maior inocência não percebeu, mas na verdade essa declaração tem tudo a ver com essa onda da batalha espiritual. Porque eles acreditam nessa demonização das estruturas, que as cidades pertencem a entidades e existem esses espíritos territoriais. Então na entrada da cidade, no portal da cidade, eles colocam lá a declaração. Eles declaram, confissão positiva, Jesus Cristo é o Senhor da cidade de Itu. Então o diabo não consegue entrar, ele é bloqueado no portal. Entendeu? Ele não consegue entrar em Itu. E que pena, né? Porque Itu é uma cidade tão importante na história do Brasil, berço da República. Podia estar lá escrito berço da República. Não, os crentes chatos vão lá e precisa marcar ali o território, dizendo que Jesus Cristo é o Senhor da cidade de Itu. E será que isso é verdade mesmo? Agora, marcha para Jesus. Além disso, a marcha, talvez você olhe para a marcha para Jesus, ai que legal, você não vai falar mal da marcha para Jesus, eu estava lá, né? Curtindo junto com o trio elétrico e tal. Sabe qual é a proposta da marcha para Jesus? A proposta da marcha para Jesus é que se existem espíritos territoriais e se as cidades pertencem a essas entidades, então nós precisamos reconquistar o território para Jesus. E onde a nossa sola dos pés pisar, nós vamos conquistar esse território. Então eles vão declarando que a cidade é de Jesus. Eles vão declarando e conquistando o espaço da cidade. E muitas vezes na marcha para Jesus você recebe uma palmilha onde você vai colocar o seu pedido e você vai pisar no inimigo, dizer, essa doença não tem poder na minha vida, né? Eu vou vencer essa doença. Isso é a marcha para Jesus, que não tem nada de marcha para Jesus. Afinal de contas, a marcha para Jesus é só um instrumento para políticos se autopromoverem. A marcha para Jesus é bancada por políticos que nem cristãos são.
mas eles se dizem cristãos, eles usam o nome de Jesus, eles usam o nome de Deus para angariar votos, porque a população evangélica brasileira é muito grande. Então eles preparam lá, armam a tenda, trazem um cantor famoso que paga 100, 150, 200, 250 mil reais para o cantor famoso, atrai um monte de gente, e aí eles sobem lá no palco e falam assim: ei, Jesus, né? Jesus, e todo mundo, porque o povo crente é o povo mais fácil de ser enganado. O povo evangélico é o povo mais fácil de ser enganado. Basta alguém falar o nome de Jesus que todo mundo já acha que é crente. Ele é crente, eu vou votar nele, né? E não tem nada de crente, tem nada de crente. Mas essa é a marcha para Jesus, usada para a marcha de políticos e não para a marcha de Jesus de fato. E todo tipo de loucura acontece em torno da batalha espiritual. Por exemplo, teve uma onda também de gente que marcava território fazendo xixi, né? Os crentes saíam do culto, porque eles acreditavam que tinha até poder no xixi, né? Então eles iam fazer xixi nos 4 cantos da cidade, porque era a unção do leão. Então tinha que marcar o território com o xixi do leão. Por que você acha que as pessoas não querem ir numa igreja evangélica? Porque ser crente é ser louco da cabeça, e realmente são loucos da cabeça. Aí teve uma pastora, o Patrick está me contando que ele foi numa igreja, que a pastora falou assim: você recebeu o diagnóstico de uma doença, sabe o que você faz? Pega o diagnóstico, coloca no chão e faz o cerco de Jericó. Aí eles pegam lá o Antigo Testamento, você vai fazer o cerco de Jericó, você vai marchar ao redor do diagnóstico, tá? E você vai declarar e pisar em cima do diagnóstico, pisar em cima do inimigo. Gente, essa é uma espiritualidade, uma mentalidade de gente doente. É por isso que o meio evangélico, as igrejas brasileiras, estão perdidos nesse tipo de teologia. Quais são os erros? Alguns dos erros da batalha espiritual. Primeiro, não há respaldo bíblico. Não há nada na Bíblia para confirmar essas experiências mirabolantes que eles inventam, essas verdades que eles apresentam como se fossem verdades de fato, mas não são. Não são verdades que partem da Bíblia. São verdades que partem de suas experiências pessoais e da sua própria imaginação, querendo dessa forma manipular pessoas e atrair a atenção. E muitas vezes, para respaldar biblicamente, vai ter gente que vai falar lá no YouTube: está aqui na Bíblia, Tiago. Mas eles vão tirar o texto do contexto, eles vão distorcer a Bíblia para falar o que a Bíblia não quer dizer, para falar o que eles querem que ela diga. Além disso, além de não haver respaldo bíblico, produz atrofiamento da fé. Por quê? Porque a pessoa não está crescendo no conhecimento de Deus, que se revelou através da sua palavra. A pessoa começa a colocar a sua atenção em cima desses assuntos ligados ao mundo invisível, ao oculto, coisas que não foram reveladas e que não são verdades bíblicas, e a pessoa começa a atrofiar na fé, porque ela fica presa a essas coisas que não são verdade. Então você está vendo como a gente é? A gente tem muito mais interesse por aquilo que não foi revelado do que por aquilo que foi revelado na palavra. A palavra, a Bíblia, a palavra de Deus, a revelação, aquilo que Deus tinha como importante, essencial para a nossa vida, Ele revelou. E agora nós somos chamados a estudar a palavra, e mergulhar na palavra, e conhecer a Deus através da palavra, mas nós temos muito mais interesse em conhecer o diabo através de experiências ocultas. E tentar descobrir de alguma forma que o nosso problema não somos nós. O problema é alguma maldição, algum trabalho que fizeram contra mim, ou alguma coisa que o diabo está fazendo na minha vida. A gente prefere esse lance de mágica, do que realmente tratar a nossa vida, o nosso coração e o nosso caráter na palavra de Deus. E nos disciplinar, nos esforçar em obedecer a Deus. Não, a gente quer um chavão, a gente quer uma frase, a gente quer o óleo ungido, a gente prefere um caminho mais fácil, a gente quer o atalho. Isso produz atrofiamento da fé. Isso gera neurose e espiritualidade adoecida, porque quem começa a estudar muito sobre o diabo, começa a ver vulto em tudo que é lugar. E começa a ver o diabo em tudo que é lugar. Já percebeu gente assim? Eu vi ali o Exu Caveira. Não era o Exu Caveira, era teu marido. Começa a ver o diabo em tudo. É vulto. Eu vi um vulto essa noite, a toalha se mexeu. Claro, você começa a mexer nessas coisas, entra uma neurose na sua mente, você começa a ver o que não existe. Uma espiritualidade adoecida.
adoecida, porque são pessoas que não compreendem o que está acontecendo e acham que toda batalha, toda adversidade é fruto de batalha espiritual. Além disso, valorização do invisível no lugar do visível. Ao invés da gente valorizar a pessoa que está diante de nós, nós valorizamos aquele que não está diante de nós e que está no mundo invisível. Ao invés da gente tratar nossa vida e nosso relacionamento, ao invés da gente ser honesto, a gente confessar nossos pecados, ao invés de você perdoar e agir com amor, você prefere muito mais dar atenção ao invisível e achar que o problema é algum tipo de maldição sobre a tua vida. Além disso, a anulação da responsabilidade humana. Nós transferimos a responsabilidade de nós para o diabo. E esse é o problema do ser humano. Desde o jardim do Éden, a gente faz o que Adão fez, né? A culpa é dela, a culpa é dele. E quando a gente não tem alguém para culpar, a culpa é do inimigo. A culpa é do inimigo. Anulando a nossa responsabilidade. Por isso, como disse o C.S. Lewis, um dos nossos grandes aliados no momento é a própria igreja. No livro dele, o demônio está falando para o seu sobrinho aprendiz e dizendo o seguinte: um dos nossos maiores aliados é a igreja. Olha que interessante. E ele diz: se forem cristãos, que o sejam com uma diferença. Substitua a própria fé por alguma moda com uma coloração cristã. A falsa espiritualidade deve ser sempre encorajada. Ou seja, a gente começa a viver essas modas, né? Agora é o inimigo, a moda é o inimigo, a batalha espiritual, com uma coloração cristã, mas é uma falsa espiritualidade. E você acaba se relacionando com um cristianismo que não é falso, não é verdadeiro. Nós precisamos tratar esse assunto, e é por isso que nós estamos apresentando isso. Quem é o diabo? E como realmente nós devemos olhar para ele e lidar com ele? É isso que eu quero te apresentar rapidamente. Talvez uma das correções que nós devemos colocar em primeiro lugar é que nós temos na nossa mente essa ideia de que o diabo e Deus se equiparam, de que o diabo é o grande inimigo de Deus e que existe essa guerra entre o bem e o mal. Essa é uma visão errada. Essa é uma visão maniqueísta do mundo. Essa é uma visão Star Wars do mundo, porque o Star Wars ele influencia através dessa visão maniqueísta, de que existe o lado negro da força e existe o lado bom da força. O lado negro da força, o obscuro da força, ele tem como representante o vilão Darth Vader, e do outro lado tem lá os Jedi e o Yoda, tudo mais, e eles estão brigando entre si para ver qual lado da força vai ganhar. Gente, Deus e o diabo não funcionam dessa maneira. Na verdade, o diabo não é o grande inimigo de Deus. Então, quem é o diabo? A Bíblia nos mostra que Deus é soberano. Deus é incomparável. Deus é o todo-poderoso e autossuficiente. Mas a Bíblia nos mostra que esse Deus se deu a conhecer através da sua criação. Ele é um Deus criador. E na sua criação, a Bíblia diz que Ele também criou seres celestiais, que são os anjos. E além de ter criado seres celestiais, Ele também criou o ser humano, que são seres essencialmente diferentes. Mas ambos são criaturas. Anjos são criaturas de Deus, criados com um propósito específico. E os seres humanos são criaturas de Deus, criados com um outro propósito específico. Então, o diabo é um anjo criado por Deus. É por isso que 1 de Pedro 5,8 diz: estejam atentos, tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta à procura de alguém que possa devorar. Ou seja, o diabo não é o grande inimigo de Deus, o diabo é o nosso grande inimigo. Porque ele é uma criatura de Deus, assim como nós somos. Mas sim, ele é altamente poderoso. E a pergunta que não quer calar é: por que Deus criou o diabo? Muita gente pergunta isso. Por que Deus criou o diabo? E a resposta é: Deus não criou o diabo. O que significa isso? Quem é o diabo? Uma definição que eu quero trazer para vocês é essa: Satanás, o diabo, é um anjo criado por Deus que se rebelou. Ele é astuto, é poderoso e atuante em todo mundo. Então o diabo é um anjo criado por Deus que se rebelou.
Existe um texto em Ezequiel, capítulo 28, versículos 12 e 13, que vai falar o seguinte sobre isso, dizendo: você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e beleza. Estava no Éden, o jardim de Deus. Na verdade, o texto, a profecia de Ezequiel 28, é uma profecia que nós chamamos, é uma possibilidade de que seja uma profecia de dupla referência. O que significa isso? Existia o rei de Tiro, e Ezequiel é um profeta que traz essa profecia de condenação ao rei de Tiro, porque o rei de Tiro era um rei mau, era um rei que tinha enriquecido à custa dos seus vizinhos. E esse rei, então, ele estabeleceu um comércio lucrativo, e ele se encheu de orgulho e soberba. E existe controvérsia nesse sentido. Alguns teólogos acreditam que não, e outros, muitos acreditam que sim, que essa referência ao rei de Tiro é uma comparação. Ezequiel está comparando o orgulho do rei de Tiro com o orgulho de Satanás. E o que confirma isso para muitos é o fato de que é apresentado aqui uma figura que vai muito além de um ser humano. É um modelo da perfeição, cheio de sabedoria e beleza, que estava no Éden, o jardim de Deus. Ou seja, é um anjo que foi criado para servir a Deus a um determinado propósito, e Deus o fez especial, Deus o fez belo. O que aconteceu? O versículo 15 diz: era irrepreensível em tudo o que fazia, desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. O que a Bíblia nos apresenta é que, de alguma maneira, esse anjo se encheu de soberba, de orgulho, de arrogância, e ele se rebelou contra Deus. Eu não preciso de Deus, eu vou servir aos meus próprios propósitos. E aí, muita gente acredita que talvez o livro de Apocalipse, quando fala que ele caiu do céu e arrastou 1/3 dos anjos do céu, isso pode ser uma referência a Satanás, mostrando que não somente Satanás caiu do céu, mas muitos anjos se rebelaram contra Deus juntamente com ele. O que explicariam esses espíritos malignos, que nós chamamos de demônios, que nada mais são do que anjos caídos, anjos que se rebelaram contra Deus. Jesus disse em Lucas 10:18, então lhes disse: vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Está vendo? De alguma forma Jesus está confirmando isso. Eu vi, Satanás é real. Lá no Antigo Testamento, 7 livros vão citar o nome de Satanás, que no hebraico significa adversário. No Novo Testamento, todos os autores do Novo Testamento vão citar o nome de Satanás. E vão se referir a ele também. No Novo Testamento aparece 33 vezes a palavra diabolos, que é diabo, tá? Que é acusador. A palavra diabolos significa acusador. E outra palavra usada muito também no Novo Testamento para se referir ao diabo é poneros. Poner é mal, mas poneros é um sufixo que traz a ideia de um nome próprio, apontando para Satanás como uma pessoa, o próprio mal personificado. É o maligno. Além disso, a Bíblia, ele é astuto. 2 Coríntios 11:14 vai dizer: mas não me surpreenda, até mesmo Satanás se disfarça de anjo de luz. Ele é extremamente astuto, ele é sutil. Às vezes a gente pensa que o diabo ele tem chifre, ele é vermelhinho e ele tem o tridente, mas essa é uma representação da era medieval que mais atrapalha do que ajuda na imagem que nós temos a respeito do diabo. Ele se disfarça de anjo de luz, ele parece coisa boa, ele quer te ajudar, ele vai te curar, ele vai te colocar em contato com pessoas que morreram, mas através de tudo isso o que ele está fazendo é te enganar com mentiras e te afastar de Deus, te prender, te impedir de enxergar quem é Jesus Cristo. 2 Coríntios 4:4, Paulo diz o seguinte: o diabo é o Deus desta era, ele cegou o entendimento dos descrentes, para que eles não vejam quem Jesus Cristo é como imagem de Deus. Essa é a tarefa dele. E ele então é sutil, e é interessante que Paulo está aqui num contexto falando sobre falsos mestres. Olha que interessante, Paulo está chamando esses falsos mestres aqui no contexto de superapóstolos. Superapóstolos é uma zombação. Apóstolo Paulo está zombando de homens, ele está acusando esses homens de falsos ensinos. E ele dá nome aos bois, em várias cartas do Novo Testamento, ele vai dizer: olha, tomar cuidado com fulano,
toma cuidado com o ciclano. Tem muita gente que fala o seguinte, assim, a gente não precisa falar o que está de errado, a gente só precisa falar do que é certo. Bom, isso é muito bonito, mas a Bíblia não funciona assim. No Novo Testamento, os apóstolos gastaram muito tempo mostrando o que estava errado, quais eram os falsos ensinos e quem eram os falsos mestres. E fala dos nicolaítas, e fala de uma porção de outras pessoas que se deixaram influenciar por doutrinas de demônios, a Bíblia chama. Então a Bíblia trata esse assunto mostrando que, inclusive, muitos desses pastores e muitos desses ensinos nada mais são do que, como Satanás, gente disfarçada de anjo de luz enganando pessoas. É por isso que Jesus disse, naquele dia muitos vão chegar para mim e vão me dizer, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome realizamos milagres e fizemos maravilhas, e Jesus vai dizer, apartem-se de mim, vocês que praticam o mal. Gente que está no ministério, pregando a palavra, não apontando para Jesus, mas apontando em benefício próprio, por conta de sua ganância, enriquecendo à custa de pessoas, enganando pessoas. O diabo é poderoso. Mateus 24 diz, falsos cristos e falsos profetas surgirão e realizarão grandes sinais e maravilhas a fim de enganar, se possível, até os escolhidos. Olha isso, grandes sinais e grandes maravilhas. Esses falsos profetas e falsos cristos, eles têm o poder do diabo à sua disposição. O diabo faz sinais e maravilhas. Então quando você vê um Dr. Fritz da vida, mas o Dr. Fritz tem poder, mas não é o poder de Cristo, é o poder diabólico mesmo, de salvar pessoas, de curar pessoas. E outras pessoas que operam maravilhas, o próprio Espiritismo. Muita gente fala assim, Tiago, mas eu fui lá e ele revelou coisas que ninguém sabia. Mas é claro, o diabo é capaz de realizar sinais e maravilhas. E você não estava em contato com um espírito bom, você estava em contato com o próprio demônio, que está te enganando e quer te afastar de Cristo Jesus, a verdade. Além disso, ele está atuante em todo o mundo. 1 João 5,19 diz, sabemos que o mundo inteiro está sob o controle do maligno. O mundo que nós vivemos jaz no maligno, está sob o controle do maligno. Agora, qual é o objetivo do diabo? O objetivo do diabo é nos afastar de Deus. O diabo quer nos afastar de Deus. Como disse Billy Graham, toda vez que o homem pensa em navegar para longe de Deus, o diabo tem sempre um barco pronto. Essa é a profissão dele. Esse é o objetivo dele. E como ele faz isso? Existem muitas maneiras. Efésios vai dizer que para nós ficarmos firmes contra as ciladas do diabo, que é a palavra no grego metodeia, métodos, ele tem métodos. Como nós podemos lidar com esses métodos? Ele tem muitos métodos, mas eu quero te apresentar alguns dos métodos dele que nos são apresentados em Gênesis, capítulo 3. O primeiro deles, ele distorce a palavra de Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 1, diz que a serpente, o mais astuto de todos os animais, certa vez, perguntou à mulher, Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Olha só o que ele está fazendo. Ele está distorcendo o que Deus disse. O que Deus disse? Deus disse, vocês podem comer de todas as árvores. E o diabo está dizendo o seguinte, Deus disse que vocês não podem comer de nenhuma árvore. Então o que o diabo faz é sempre tentar de alguma maneira gerar decepção em relação a Deus. E ele distorce a palavra de Deus para que a gente seja enganado. É assim que ele semeia mentiras. Então o diabo ele aponta para a escassez. Deus sempre aponta para a abundância. Deus disse, vocês podem comer de todas as árvores, milhares e milhares de árvores à disposição de vocês. Só há uma árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, que vocês não devem comer. E aí talvez você pergunta, por que essa maldita árvore estava lá? E eu quero crer e acredito que essa árvore estava lá por conta do livre-arbítrio. Deus se deu a conhecer e disse, esse é meu plano, e eu quero que vocês vivam uma vida e um relacionamento comigo de amor e dependência. Mas se vocês quiserem romper comigo, ali está uma árvore, no dia que vocês romperem comigo, vocês certamente morrerão. Deus foi muito verdadeiro a respeito das consequências. Mas o diabo vai lá e distorce, e o diabo vai lá e semeia mentiras, dizendo para eles o seguinte, é claro que não morrerão. A serpente respondeu à mulher, Deus disse que vocês vão morrer? Vocês não vão morrer, não tem problema nenhum. Qual é o problema? Então está vendo? Ele distorce a verdade. E ele transforma, ele traz mentiras.
Nós vivemos num mundo de mentiras. É por isso que na Bíblia Paulo diz, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Porque o campo de batalha do diabo é a nossa mente. Ele semeia mentiras na nossa mente, no nosso coração. Terceiro, ele coloca o foco no homem. Gênesis 3:5 diz, Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão e como Deus serão conhecedores do bem e do mal. Ou seja, se vocês comerem desse fruto, vocês vão ser como Deus. Sabe por que Deus não quer que vocês comam esse fruto? Porque Deus é egoísta, Deus é guloso, porque esse fruto é o segredo dele. E Ele não quer que vocês comam, porque se vocês comerem, vocês serão como Ele. Ou seja, vocês não precisam de Deus. Seja você, seja mais você. E Ele tira o foco de Deus e Ele coloca o foco no homem. Olha para si mesmo, você não precisa de Deus, coma e você vai viver uma nova experiência e você vai viver para si mesmo. Você vai ser feliz, né? Então ele coloca o foco no homem em quarto lugar, ele absolutiza o desejo humano. É interessante sobre isso que eu sempre gosto de dizer o seguinte, satanismo não é acreditar no diabo. Satanismo é acreditar demais em si mesmo. Essa é a maior cilada do diabo. É encher a gente de orgulho, é encher a gente de si mesmo. A gente está tão cheio de si mesmo que a gente não é capaz de enxergar quem Deus é e viver uma vida de submissão a Deus. Então é assim que ele nos engana. Quarto lugar, ele absolutiza o desejo humano. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso e desejou sabedoria que ele lhe daria. Assim, tomou do fruto e o comeu. Qual é a estratégia dele? Ele coloca o desejo humano como o maior ponto de referência da nossa vida. É o fator, o desejo e o prazer é o fator mais importante. E a sua identidade é o seu desejo. E ele coloca o desejo acima de leis, princípios, regras e valores. Você abre mão de todas as leis e regras e você vive em torno do seu prazer e do desejo. Ele absolutiza o desejo humano. É assim que ele nos engana. Olha que interessante, aquela árvore era boa? Não era boa. Aquela árvore produzia a morte, mas ainda assim, Eva se sentiu atraída pela árvore. Eva se sentiu atraída pelo fruto. Agora, o fato dela desejar o fruto, significava que o fruto era algo que ela deveria comer? Não. O que isso nos mostra? Que nós não podemos nortear a nossa vida pelos nossos desejos. Nós precisamos nortear a nossa vida por aquilo que Deus nos diz. A maneira como Ele nos define. Nós não somos definidos pelo que nós sentimos. Nós somos definidos por aquele que é o nosso Criador, que diz para onde nós devemos orientar o nosso desejo. Porque o nosso desejo é enganoso, e o pecado é assim, ele vem embalado num pacote bonito, atraente, agradável, mas o seu fruto é amargo, o pão é bolorento e ele mata. Tudo aquilo que o pecado toca, o pecado mata. E o desejo, talvez tenha sido uma das maiores estratégias dele para prender pessoas. Como diz o livro do C.S. Lewis, sei que ganhamos muitas almas pelo prazer, muitas almas. Mesmo assim, o prazer é a invenção dele, não nossa. Mas o que nós podemos fazer é gerar um anseio cada vez maior para eles por um prazer cada vez menor. Essa é a forma. Então, quem criou o prazer foi Deus. O que o diabo fez foi distorcer o desejo e o prazer e nos oferecer aquilo que não era bom para nós. E ele diz o seguinte, norteie a sua vida de acordo com o seu desejo. Não deixe ninguém ir contra o seu desejo. Não existe certo ou errado. Existe o que é bom para você. Existe o que te faz feliz. Pense em você. Dane-se tudo, dane-se Deus, dane-se princípios, regras e valores. Seja o que você quiser ser. Essa é a face do diabo. Esse é um padrão. Ele opera esse padrão também na tentação de Jesus. Lembra quando Jesus foi tentado, ele estava com fome, 40 dias sem comer, o diabo vem, o tentador vem, e ele diz o seguinte, está com fome? Então, está desejando comer? Então, transforma essas pedras em pães. E aí Jesus diz, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra
que procede da boca de Deus. Ou seja, eu não vou viver só daquilo que eu desejo, vou viver de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz, eu vou me alimentar daquilo que Deus define, daquilo que Deus declarou a respeito de mim. Então o diabo sempre tenta absolutizar o desejo. Está com fome? Come. Se sentiu atraído? Pega. Você deseja? Não se reprima. Porque se reprimir é algo muito ruim. Você é aquilo que você deseja. A Bíblia diz o contrário. Você não é o que você deseja. Você é o que Cristo, que Deus criou você para ser. Agora, como vencer o diabo? E eu quero encerrar aqui. Rapidamente, como vencer o diabo? Em primeiro lugar, é preciso nascer de novo. 1 João 5, 4 e 5 diz: pois todo aquele que é nascido de Deus vence esse mundo. E obtemos essa vitória pela fé. Todo aquele que é nascido de Deus vence este mundo. E o contexto de 1 João é um contexto de vencer o mal, vencer o maligno. E essa é a ideia de mundo aqui, de um mundo corrompido, um mundo como sistema mal. Como nós vencemos o mal na nossa vida? Nascendo de novo. O que é nascer de novo? O texto vai definir dizendo que nós obtemos essa vitória pela fé. Que fé? A fé que crê em Jesus. O texto diz: quem vence a batalha contra o mundo? Somente quem crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Jesus Cristo é o Filho de Deus, essa é a nossa fé, nós cremos em Jesus. E todo aquele que crê em Jesus, recebe a Jesus na sua vida como Salvador e Senhor. A Bíblia diz que o próprio Deus vem habitar nele, o Espírito de Deus, e assim nós somos salvos da maldição do pecado que recai sobre toda a terra e sobre toda a espécie humana. A única maneira de nós nos libertarmos disso é através de Jesus Cristo. Porque Romanos capítulo 5 vai mostrar qual é a origem do mal. O ser humano foi tentado, Adão e Eva foram tentados, mas a responsabilidade não é do diabo, é do ser humano. O diabo é o tentador, mas ceder à tentação é uma escolha nossa. E Adão e Eva cederam à tentação, e a Bíblia diz que quando o homem fez isso, o pecado, quando o homem desobedeceu a Deus, o pecado entrou no mundo e com o pecado a morte. A culpa é de quem? Do ser humano. A culpa é nossa. E essa consequência do pecado recai sobre todos nós, porque assim como o pecado entrou no mundo por um homem, o pecado passou a todos os homens e com o pecado a morte. Todos nós estamos condenados. E não há nada que nós possamos fazer humanamente, somos incapazes de lidar com esse poder espiritual do pecado. Ele é muito maior do que nós, essa maldição é muito maior do que nós. Então quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o próprio Deus que entra na história para morrer em nosso lugar, para dar a vida em nosso lugar, nos perdoando de nossos pecados, derramando vida sobre nós, e Ele recebe sobre si a nossa condenação. Ele morre em nosso lugar. E o que Cristo fez na cruz, Ele fez para nos libertar do pecado, do poder do pecado e da maldição da morte. Foi isso que Cristo fez. Então, como se livrar do pecado, do poder espiritual do pecado? Só há uma maneira. Paulo disse isso em Romanos 7, ele diz o seguinte: miserável homem que sou, eu vivo essa luta, nós seres humanos vivemos essa luta, esse poder espiritual em nós, aquilo que eu não quero fazer eu faço, que eu quero fazer eu não consigo fazer. Que homem miserável que eu sou, quem vai me libertar desse corpo sujeito à morte? E aí Paulo diz: mas graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor, que nos libertou. E aí Romanos 8:1 ele vai dizer: já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, já não há mais condenação, e nós fomos libertados pelo poder do Espírito de Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14 vai dizer: Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado. Ele nos resgatou do império das trevas, Ele veio para nos resgatar e Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amado, que comprou nossa liberdade e perdoou os nossos pecados. Então em Cristo não há mais maldição. Em Cristo não há mais condenação. Em Cristo nós somos libertos de toda e qualquer maldição. Essa é a obra da cruz, e a batalha espiritual está diminuindo a obra da cruz, dizendo que você precisa fazer ainda alguma coisa, que você precisa do óleo ungido, que você precisa marchar ao redor da tua casa, que você... Isso diminui a obra de Cristo. Cristo fez tudo.
Ele disse, está consumado. O que significa consumado? Está completo. Não há nada mais que você precisa fazer. Tudo que você precisa fazer agora é crer. Quem vence o mundo? Aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Creia. E quando nós cremos, a Bíblia diz que é como um novo nascimento. Nós estávamos mortos em nossos pecados, mas Jesus Cristo veio e derramou vida. Ele nos trouxe vida juntamente com Cristo. É isso. Isso é nascer de novo. É uma transformação poderosa que acontece na nossa vida, e no momento que nós cremos, Efésios 1:3 diz que nós recebemos o Espírito Santo de Deus, que nos cela, nos guarda e nos protege. Por isso que um cristão não pode mais ficar possesso. Sabe esse negócio? Muita gente pergunta assim, Tiago, e esse negócio de possessão, você acredita nisso? Mas é claro que eu acredito. Não só acredito, como já lidei várias vezes com isso. Então, possessão acontece. Agora, crente não fica possesso, porque o Espírito de Deus habita em nós, nos guarda e nos protege. Não há mais espaço para outro espírito. Nós somos protegidos e guardados pelo Espírito de Deus. Eu lembro de uma vez que eu fui eu estava indo para um casamento, eu estava de terno. São raros os momentos que eu estou de terno. Eu estava indo de terno para um casamento. E aí um jovem me ligou. E esse jovem disse o seguinte, Tiago, você não vai acreditar, eu preciso de ajuda. Falei, que foi? Eu estava passando na frente de uma casa aqui no meu bairro, e uma mulher saiu correndo, gritando de dentro da casa e dizendo o seguinte, você é crente, você é crente. Eu tomei um susto e disse, sou. E ela disse assim, porque minha filha está endemoniada, eu preciso que você vá lá tirar o demônio, expulsar o demônio. E esse jovem ficou apavorado, e falou assim, Tiago, pelo amor de Deus, me livra dessa. E eu desviei a minha rota e fui até aquele lugar, e eu saí do meu carro de terno, e eu nunca tinha sido tão respeitado na minha vida como pastor. Porque foi que nem cena de filme, né? Cena de filme, assim. Eu chegando e a vizinhança inteira lá fora, e a casa toda apagada, escura lá dentro. Aí a mulher virou e disse assim, minha filha está lá dentro. Eu entrei lá, tipo Constantine, né? Entrei lá e cheguei no quarto, e a menina estava assim, né? Com a cabeça abaixada. E aí eu perguntei para a mãe, qual o nome dela? Fulana. Eu falei assim, fulana, olha para mim. Fulana, olha para mim. E na terceira vez eu falei assim, fulana, em nome de Jesus, olha para mim. E na hora ela fez assim, né? Tipo coisa de filme. Agora, não aconteceu nada de mirabolante, de subir parede, de na cama, tal, começar a levitar o corpo. Não aconteceu isso. Deus é poderoso. E eu fiz uma oração dizendo, Deus, liberte ela desse espírito, liberte ela agora no nome poderoso de Jesus. E ela foi liberta na hora. E ela acordou, ela veio, voltou à consciência, ela disse, o que está acontecendo comigo? E eu preguei o evangelho para ela dizendo o seguinte, você precisa render a sua vida a Jesus Cristo. E aí eu expliquei o plano de salvação, e depois nós continuamos em outros encontros falando a respeito disso. É isso que você precisa. Você precisa de Cristo Jesus. Agora cuidado com esse negócio de possessão, que nem tudo é possessão. A gente tem esse costume de achar que tudo é o diabo, é possessão. Eu lembro de uma vez que eu estava pronto para pregar, quase subindo no púlpito, o pessoal me chamou e disse, olha, tem uma mulher endemoniada lá na sala. Não foi aqui na rede, foi na outra igreja onde eu trabalhava muitos anos atrás. E aí não tinha nenhum outro pastor para resolver, e eu entrei. Na hora que eu entrei na sala, a mulher colocou a mão aqui no meu pé e gritou assim, eu estou com medo! E eu virei para ela e falei, eu também! Mas aí a gente estava conversando e eu descobri que ela tinha um problema de síndrome do pânico. E aí eu perguntei se ela tinha um tratamento, ela tinha os remédios, ela tomou os remédios. Então a gente tem que tomar cuidado para não ficar demonizando e satanizando tudo, tá? Segundo lugar, você precisa, vamos correr, crescer com Jesus, tá? Você nasceu de novo. Agora a tua vida mudou o foco. Você não vive mais para si mesmo, nem para qualquer outro, você vive para Jesus. E agora nós temos que conhecer esse Jesus poderoso, que é o Filho de Deus e que deu a vida por nós na cruz, e Ele é infinitamente poderoso e maravilhoso. E eu sou convidado agora, como Paulo disse, a conhecer a Cristo e crescer num relacionamento com Jesus e experimentar na minha vida, ao conhecer Jesus, esse grande poder que o ressuscitou do seu Espírito. O Espírito dele vem habitar em mim. Eu quero conhecer a Cristo. Quem você quer conhecer? Você quer conhecer o diabo e as coisas ocultas do diabo? Por que você não
Deixa de dar ibope para o diabo e coloca a tua atenção em Cristo Jesus, que é infinitamente poderoso e já destruiu qualquer obra do maligno. Por quê? Por que dar atenção para Ele? O que Ele quer é desviar a tua atenção. Porque a Bíblia diz que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1. Colossenses 1,15 vai dizer que Jesus é a imagem de Deus. Ou seja, nós somos criados à imagem de Cristo. O que o pecado fez? Distorceu a imagem de Cristo em nós, corrompeu, depravou a imagem de Cristo em nós. O que Deus está fazendo agora, através de Cristo e através da presença do seu Espírito em nós, é restaurar a nossa identidade e nos fazer de novo conformes à imagem do seu Filho, Cristo Jesus. Romanos 8, 29. É isso. Todas as coisas cooperam para o bem. Não significa que você vai ganhar carro novo, videogame novo. Significa que tudo na sua vida vai cooperar para esse grande propósito de Deus, de te transformar de novo à imagem de Cristo Jesus. Por isso, conhecer a Cristo. Esse é o caminho. E não conhecer o capeta, tá? Pois o Espírito que está em vocês é maior que o Espírito que está no mundo. O Espírito que habita em nós é maior do que aquele que está no mundo. Você não precisa mais ter medo do diabo. Cristo é muito maior. Submeter-se à palavra de Deus, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Como nós vencemos o diabo? Nos submetendo a Deus. Como resistir ao diabo? Resistam ao diabo. Como? Se submetendo a Deus. Mas como eu me submeto a Deus? Me submetendo à palavra de Deus. A palavra de Deus é a palavra de Deus, é o próprio Deus se revelando a nós, a sua vontade, o seu plano, e eu me submeto a Deus quando eu me submeto à sua palavra revelada. E quando eu paro de acreditar em mim mesmo e viver de acordo com os meus achismos e meus desejos. Porque é isso que é resistir o diabo. Resistir o diabo não é uma batalha espiritual que eu preciso amarrar o diabo. Não, resistir ao diabo é resistir à minha soberba, é resistir à minha arrogância de achar que eu não preciso de Deus. Esse é o contexto de Tiago 4. O contexto de Tiago 4, o versículo 1 diz: de onde vêm as guerras e contendas dentro de vocês, senão do coração, dessas paixões que guerreiam dentro de vocês. E ele vai dizer de pessoas que fazem planos sem consultar a Deus, sem colocar Deus em primeiro lugar, ou seja, uma vida de autonomia. Isso é o próprio pecado. O pecado é a gente ser orgulhoso e falar: eu não preciso de Deus. Por isso o versículo 6 vai dizer: Deus detesta os orgulhosos, mas concede graça aos humildes. O contexto é orgulho. Como eu resisto o diabo? Resistindo ao orgulho, à soberba, à arrogância, que a maior estratégia do diabo, a maior cilada, é fazer a gente ser cheio de si mesmo. Como disse o filme Advogado do Diabo, no final do filme o diabão lá fala o seguinte: a vaidade é definitivamente o meu pecado favorito. Sabe como o diabo está fazendo para afastar as pessoas de Deus no mundo? Com vaidade, com soberba, com orgulho. O orgulho de ser quem você é e não de se submeter a Deus. É assim que ele engana as pessoas. Em seguida o diabo levou até um monte. Veja que ele fez isso com Jesus. Ele tentar Jesus com a soberba. Levou Jesus para o alto da montanha. Ele mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. Eu lhe darei tudo isso. Basta você se ajoelhar e me adorar. Ele disse para Jesus o seguinte: Jesus, você é o filho amado de Deus. O que Deus te deu? Você está no deserto passando fome. Ele não te deu nenhum reino. Eu vou te dar tudo. Prosperidade, você vai ser rico, você vai estar no topo. Eu vou te colocar aqui no topo. Então o diabo ele não veste prado, o diabo veste coach motivacional, né? Já ouviu esse papo de coach? E não é todo coach que é ruim, tá? É só esse tipo de coach que coloca o foco no homem, tira o foco de Deus e você vai conquistar, você vai andar de BMW. Então o diabo chegou aqui: Jesus, entra aqui, ó, e levou até a montanha de BMW, de Mercedes, né? Foi lá em cima. Vou te dar tudo. Está aqui a chave, Jesus. É só me adorar. Isso não é Deus, isso é o capeta. Então, como que Jesus lidou com isso? Saia daqui, Satanás, disse Jesus, pois as Escrituras dizem: adore o Senhor, o seu Deus, e sirva somente a Ele. Jesus combateu o diabo com a palavra de Deus. Você não combate o diabo declarando e amarrando, você combate o diabo com a palavra de Deus, com a verdade. O diabo vem com a mentira, você então entende: a verdade é essa. Está escrito, está revelado, e eu vou me submeter ao que está revelado, e não ao que o diabo diz, não o que meu coração deseja, não o que meu coração quer, o que está escrito. É assim que nós vencemos
o diabo. Quarto lugar, assumir sua responsabilidade. Tiago 1, 14 e 15 diz: a tentação vem de nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão luz ao pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, gera a morte. Ou seja, a tentação vem de nossos próprios desejos. O problema está em mim, está em você. O nosso coração é enganoso. Na série Lúcifer, há um diálogo do Lúcifer com a terapeuta em que ele diz o seguinte: eles me culpam por tudo, mas eles são responsáveis pelos próprios atos e se odeiam por isso. O diabo é o tentador, mas ceder à tentação é uma escolha nossa. Em última instância, a responsabilidade é nossa. Ele conhece nossa fragilidade, ele sabe onde atacar, mas no final das contas somos nós quem decidimos se vamos obedecer ao nosso desejo, se vamos obedecer a Deus. Como disse Martinho Lutero, você não pode impedir os pássaros de voarem sobre sua cabeça, mas você pode impedi-los de fazer um ninho. A tentação é comum a todos nós, mas a Bíblia diz que Deus jamais permitirá que nós sejamos tentados além da nossa força. Ele vai prover um escape. O escape é a força, o poder de Deus. Nós temos o poder para vencer a tentação. O problema é que são esses desejos que dão luz ao pecado. Então o pecado, o mal, o problema do mundo foi a nossa escolha. Nós optamos pela ruptura com Deus. Isso gerou o pecado que gerou a morte. Quando o pecado se desenvolve plenamente, ele gera a morte. A culpa é minha, a culpa é sua. Mas Jesus Cristo veio assumir a culpa em nosso lugar. E todo aquele que crê em Cristo é inocentado pela culpa e recebe a vida de Cristo, porque Cristo foi o substituto em nosso lugar. Mas um certo pastor disse: é mais fácil falar que tudo é demônio, pois o demônio você expulsa, mas o caráter você precisa tratar. É mais fácil pôr a culpa no demônio. Demônio, a gente amarra o diabo, expulsa, mas caráter precisa tratar, precisa confessar pecado. Por isso que, em quinto lugar, confessar e abandonar o pecado. Provérbios 28:13 diz: quem oculta seus pecados não prospera, quem os confessa e os abandona recebe misericórdia. Talvez você está se questionando: Tiago, qual é o problema no meu casamento? Qual é o problema na minha vida profissional? É uma maldição? Não, é falta de confissão. Você está fazendo as coisas não de acordo com a vontade de Deus. Você tem pecado, você não está tratando isso, não está abandonando isso. Deus te transportou do império das trevas, mas você continua agindo de acordo com as obras das trevas, fazendo tudo de acordo com a tua carne, não de acordo com o Espírito de Deus. 1 João 3:8 e 9 diz: mas quando continua a pecar, mostra que pertence ao diabo, pois o diabo peca desde o início. Por isso o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, pois a vida de Deus está nele. Se quer vencer o mal, abandone o pecado. É possível, porque a vida de Deus agora, o poder de Deus está em nós. Sexto e último lugar, revestir-se com o poder de Deus. Revista-se com esse poder, vista esse poder. Efésios 6:10 e 11 diz: sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Nós podemos ser fortes no Senhor, em seu grande poder. E como nós podemos ser fortes contra o mal e contra o maligno? Como? Ele diz: vistam toda a armadura de Deus, para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo, os métodos do diabo. Ele é sutil, ele é astuto, ele quer colocar uma cilada para que você caia nela e para que você se veja distante de Deus, afastado de Deus. Mas entenda que nada mais pode nos separar do amor de Deus, nada. Mas ele vai tentar te capturar. E como você vence? Vestindo a armadura de Deus. O que é a armadura de Deus? A Bíblia vai dizer: o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada da fé, né? a couraça da justiça, o cinto da verdade, o calçado do evangelho. E aí o Patrick estava me contando que uma vez ele foi fazer evangelismo e a pastora falou assim: agora a gente vai pregar o evangelho, a gente vai lidar com a batalha espiritual, a gente tem que pôr a armadura de Deus. Ele ficou olhando e a mulher falou assim: agora todo mundo colocando a couraça da justiça. Ei, a couraça da justiça. Agora coloca a sandália do evangelho. Sandália do evangelho, né? Agora vamos colocar o cinto da verdade. O cinto da verdade. Fecha o cinto da verdade. Amarra a sandália e não amarrou a sandália do evangelho, né? Espada da fé. Todo mundo, espada da fé. Gente, não é isso que a Bíblia está dizendo. Sabe o que é a armadura de Deus? A armadura de Deus
são os recursos que Deus nos deu para vencer o diabo: o evangelho, a verdade, a fé, uma vida de santidade. É vestir a justiça, é vestir os valores, é viver a verdade. Essa é a arma que vence o inimigo. Você não precisa de óleo ungido, você não precisa de campanha de libertação, não precisa de sal grosso, não precisa dar o dízimo. O problema não é o dízimo, o problema é que você não está vivendo em santidade, você não abandonou o pecado. Sabe como você vence o diabo? Quando você começar a amar tua esposa como Cristo te amou, quando você honrar teu marido como você deve honrar, quando você abandonar o pecado na sua vida, quando você deletar a pornografia no seu celular, quando você parar de agir da maneira errada, não de acordo com a justiça e os valores de Deus. A armadura de Deus é uma vida de santidade, é esse poder de vencer o mal em nossas vidas. Por isso, portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no tempo mau. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Possam resistir. E aqui que eu quero encerrar. Por que isso é tão importante? Nós não estamos sendo chamados para atacar o diabo, para amarrar o diabo, e para pisar no território. Não, a gente não está sendo chamado para isso. Nós estamos sendo chamados para resistir. Por que somos chamados a resistir e não atacar? Sabe por quê? Porque Jesus Cristo já venceu essa batalha com sua morte e ressurreição. O diabo já está amarrado. O diabo já foi vencido. E sua atuação agora é limitada pelo propósito de Deus. Porque há um propósito ainda, mas Deus no tempo certo fará lhe prestar contas. E ele será exterminado para sempre, no momento certo, de acordo com o propósito de Deus. Mas ele já foi vencido. Ele não tem mais poder sobre nós. Toda a maldição foi quebrada em Cristo Jesus. Você é livre, mas vive essa nova vida em Cristo Jesus. Para refletir e praticar, ele diz: orem no Espírito em todos os momentos, permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Persistir em oração. A oração é um recurso importante para nós nos revestirmos com o poder de Deus, orarmos uns pelos outros. Jesus disse na oração do Pai Nosso: livrai-nos do mal, e a palavra ali é poderosa, é livrai-nos do maligno. Nós devemos orar em todo o tempo, e quando nós oramos, nós colocamos Deus no centro da nossa vida. Para refletir e praticar: primeiro, pare de dar ibope para o diabo e de culpá-lo por tudo que lhe acontece. Segundo, busque crescer no conhecimento de Jesus Cristo, que já venceu o diabo. E terceiro, abandone o pecado e viva uma nova vida na dependência do poder de Deus. Amém? Feche teus olhos. Pai, como é bom conhecer a verdade. Como o Senhor disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que bom saber, Deus, que o Senhor já fez o que era preciso ser feito, vencendo o pecado e o diabo e as obras do mal naquela cruz. E agora nós somos libertos, nós somos livres. Agora nós somos filhos de Deus. E nós queremos viver como teus filhos, Pai. Nós queremos crescer no relacionamento contigo. E nós queremos, protegidos pelo teu poder, capacitados pelo teu poder, viver uma nova vida, sem medo. Nós queremos viver em alegria, em fé, na convicção de que Jesus Cristo venceu. E maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Assim nós nos rendemos a Ti, o nosso Salvador, o nosso Senhor vitorioso, em nome de Jesus. Amém.